Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula completa de HTML5, que faz parte de uma série de vídeos que eu tenho aqui no YouTube chamado Aprenda a Programar, onde eu passo diversas linguagens de programação, diversas tecnologias para pessoas que querem aprender a programar. Então, se você quer começar nesse universo da programação, parabéns, você está no lugar certo e hoje nós teremos uma aula sensacional de HTML5. E a primeira coisa que você pode observar aqui é que essa é uma aula grande, é uma aula só, não é como aqueles cursos do YouTube que tem diversas aulas para você poder assistindo. Eu condensei todo esse conteúdo nessa única aula que você está vendo. Então eu tenho um plano de aula bem legal, que eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai aprender como criar sites, porque é isso que o HTML faz, né? O HTML, ele é uma tecnologia que vai te permitir criar sites e interfaces para aplicações, para navegadores e outras coisas. Daqui a pouquinho eu explico mais sobre o que é o HTML para você, porque antes eu quero falar para quem que está destinado essa aula que você está assistindo. Basicamente, ela é para pessoas que estão começando agora, que querem ser introduzidas nesse universo da programação, da tecnologia como um todo. Também serve para você que às vezes na escola, na faculdade, no curso técnico, você também está aprendendo HTML e você quer se aprofundar, quer se aperfeiçoar, e você também será muito bem-vindo aqui nessa aula, e principalmente para quem está começando, tá bom? Então aqui a gente vai começar do absoluto zero. Eu programei essas aulas de uma forma que seja bem didática, bem intuitiva. A gente vai começar bem devagarzinho e de acordo com o que você vai aprendendo as tags, de acordo com o que você vai aprendendo a codificar, eu vou começar a avançar o nosso conteúdo. Então o ritmo dessa aula aqui, ela é preparada de uma forma que ela vai começar talvez um pouco lenta e depois ela vai acelerando. Então nós teremos ali uma graduação aqui de dificuldade nessa nossa aula, que vai te levar então desde o começo a criar um arquivo até desenvolver esse arquivo de uma maneira um pouco mais avançada, tudo nessa mesma aula que você está assistindo aqui agora, beleza? Então, o que o HTML faz? Para que serve o HTML? O que vai desenvolver esse conteúdo que você está vendo nessa aula? O HTML ele é usado essencialmente para poder criar sites, tá bom? Então nós criamos sites utilizando o HTML, é para isso que ele serve em sua essência. Então com ele você consegue criar sites, fazer vendas como landing pages que você pode anunciar o seu produto, você pode fortificar a sua marca, criar um e-commerce, realizar vendas online, fazer aplicações para a internet. Tudo que você imaginar que está na web, o HTML constrói isso, tá bom? Só que o HTML, ele também serve para criar interfaces em modo geral. A gente usa ele para desenvolvimento de sites, só que você também pode criar interfaces para aplicativos, para jogos, para programas desktop, tudo que cria, tudo que gera, precisa de uma interface gráfica. O HTML ele é amplamente utilizado, tá bom? E também ele é uma ótima introdução à programação. O HTML por si só, ele não é uma linguagem de programação, tá bom? Só que ele é uma introdução, porque você já vai ter esse feeling, essa experiência, você vai ter essa sensação de escrever códigos, de escrever marcações HTML. E depois, mais tarde, quando você finalmente chegar na parte da programação, você já vai ter essa experimentação. Você com certeza vai se sentir muito mais confortável em querer programar depois de ser introduzido o HTML. Por isso que eu acho que o HTML é uma das melhores linguagens, uma das melhores tecnologias que você tem de aprender agora no começo, antes mesmo de começar a programar. Tudo bem? Então, confie em mim, vamos seguir aqui nessas aulas, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Tem muita coisa visual que você vai fazer, que você vai experimentar, que não tem como, cara, é muito divertido, é muito legal você mexer com HTML e eu espero poder te passar um pouco dessa sensação que eu tive quando eu estive aprendendo HTML para você aqui nessas nossas aulas, tá bom? Então, para começar, o que significa esse tal de HTML? Ele é uma sigla em inglês que significa Hypertext Markup Language, que em português seria uma linguagem de marcação de hipertexto. Ou seja, nada mais é do que nós escrevermos um texto comum, nós vamos escrever textos comuns, que o nosso navegador, quando abrir esse texto que nós escrevemos, ele vai pegar marcações que nós vamos colocar no texto e transformar isso em elementos visuais de internet, de web. Você quer ver um exemplo disso? Sabe quando você abre o Word no seu computador ou quando você vai digitar um e-mail, aí você vai lá e seleciona uma palavrinha e deixa essa palavrinha em negrito ou em sublinhado ou itálico? Então, você está selecionando um pedaço do seu texto e está marcando para que ele se torne negrito, sublinhado itálico.
Para o HTML é a mesma coisa. Nós vamos simplesmente escrever textos e vamos colocar essas marcações para que ele se transforme em um título, em um parágrafo, em um botão, em um menu. Então é isso que é o HTML. Nós escrevemos textos e colocamos pequenas marcações nesse texto para poder falar que isso daqui vai ser um link, por exemplo, tá? Ou uma imagem. É dessa forma que nós fazemos. Só que essas marcações, nós chamamos elas de tags, tá? Então acostume-se com esse termo de tag, a gente vai utilizar bastante. Então, enquanto a gente estiver escrevendo esses textos na tela, nós vamos colocar marcações que são tags. Aqui na minha tela eu coloquei 3 tags muito comuns que a gente vai experimentar elas daqui a pouquinho. Só que eu quero que você veja qual que é a estrutura de uma tag. Veja bem que uma tag, ela sempre vai começar com um símbolo de menor, seguido do nome dessa tecla e depois você vai ter um símbolo de maior, tá bom? Então uma tag, ela sempre vai ser construída dessa forma. A gente coloca o símbolo de menor e maior e no meio a gente escolhe o nome dessa tag. É claro que existem centenas de tags por aí, eu recomendo que você anote, vai escrevendo, faça anotações sobre essa aula em um caderno para que depois você possa se lembrar de tudo isso que nós estamos trabalhando. É claro que, de acordo com a prática, com exercícios e atividades que você desenvolve, isso se torna algo muito natural e você talvez nem precise mais ficar olhando nas suas anotações para poder se lembrar. Mas para isso, você precisa praticar e daqui a pouquinho eu vou te contar sobre as atividades que você tem para poder fazer aqui nesse curso, porque sim, nós temos atividades e você tem exercícios para entregar para mim. Mas daqui a pouco eu te explico sobre isso, vamos continuar aqui. Então dá uma olhadinha aqui na minha tela, eu tenho 3 tags, cada tag faz uma coisa, tá? Por exemplo, a minha tag do H1, quando eu marco o meu texto com H1, significa que quando a pessoa acessar o meu site, o H1 vai criar um título na minha página. Então vamos supor que eu tenho lá uma página de vendas, eu tenho, sei lá, loja do Conrado, né? A loja do Conradito. Então eu vou lá, escrevo loja do Conradito e marco esse meu texto com H1. E quando a pessoa acessar o meu site, o navegador dessa pessoa vai ler o meu texto, vai ver que tem um H1 ali e vai transformar a loja do Conradito em um texto bem grande, bem bonito para a pessoa que estiver acessando o meu site. Então eu posso ter um texto, loja do Conradito, eu posso ter um P que mostra um parágrafo na tela, então eu tenho lá um H1, loja do Conradito, e embaixo eu tenho lá os melhores produtos de toda a região. E em seguida eu posso ter um botão que a pessoa clica e compra um produto meu, né? Para isso, só basta eu colocar essas tags, basta eu colocar essas marcações. Aqui eu coloquei 3 exemplos, nós vamos ver isso na prática, mas é só você escrever que o navegador da pessoa vai entender e vai mostrar e vai montar esse elemento gráfico de site na tela para essa pessoa que estiver acessando o site que você vai criar comigo aqui agora. Tudo bem? Só que aí eu preciso que você entenda que para poder construir um site ele é construído com diversas tecnologias e não só com o HTML, tá? Nós estamos aprendendo aqui agora o HTML, porque o HTML ele constrói sites, sim, só que o HTML ele é o responsável por criar a estrutura de um site. Então você vai ter um texto, você vai ter um botão, você vai ter um link, um menu e por aí vai. Só que essas coisas que você vai aprender nessa aula, que você vai construir em HTML, é apenas a estrutura e não vai ficar bonitinho não, tá? Depois que você constrói o seu site, para você deixar o seu site bonito, a gente precisa de uma outra tecnologia chamada CSS. Que eu também tenho uma aula aqui no YouTube, você pode acessar o canal aqui que você consegue encontrar a aula de CSS aí também. Mas antes de você aplicar a parte gráfica no seu site, você precisa primeiro desenvolver ele. Então, o HTML constrói o site, o CSS deixa bonitinho e depois nós temos o JavaScript ali, né? O JavaScript, ele é de fato uma linguagem de programação. O HTML e o CSS não são linguagens de programação, são apenas linguagens de marcação, linguagens gráficas para construção de interfaces, tá? O que o JavaScript faz? O JavaScript ele vai dar funcionalidades ao seu site. Então, por exemplo, no HTML você fala e fez um botão de comprar. Você quer que a pessoa clique no comprar, crie uma conta, adicione isso no carrinho, desconte do cartão de crédito dela e faça a logística de entrega na casa da pessoa. Para tudo isso daí acontecer, você precisa de códigos e aí que entra o JavaScript. O HTML ele só vai construir o botão, mas o botão não vai funcionar sem o JavaScript, tá? Então, veja que isso daqui é um processo de aprendizado que você também tem que construir. Você vai aprender aqui, agora, a construir o HTML que cria a página web. Depois, numa aula futura, você vai aprender como que deixa esse site bonito com CSS e em seguida você vai dar funcionalidades ao seu site com JavaScript.
Todas essas aulas você encontra aqui no meu canal. Obviamente, agora você está assistindo HTML e quando você acabar essa aula, você pode sim seguir para a aula de CSS e depois seguir para a aula de JavaScript. Eu vou lhe orientar da melhor maneira possível como que você pode estruturar isso e começar a sua carreira como desenvolvedor. Tudo bem? Então, vamos seguir porque a gente está só no primeiro tópico, estamos na pontinha do iceberg, que é o HTML. E eu tenho um conteúdo que eu preparei, eu tenho um roteiro para poder passar para você, né? Eu estruturei essa aula de uma forma que fique bem didática, então o que nós temos aqui? A primeira coisa que eu vou querer te mostrar vai ser a ambientação, como que nós montamos e criamos o nosso ambiente de desenvolvimento de websites com HTML. Então, você vai precisar de um computador ou de um notebook. E se por algum acaso você está assistindo esse vídeo no seu celular e você não tem acesso ao computador e notebook, eu quero fazer um parênteses aqui, porque isso pode acontecer. Às vezes você quer aprender, mas você não tem ali a ferramenta necessária. Mas deixa eu te contar uma coisa. Toda prefeitura da cidade tem algum lugar com acesso livre à internet e computadores. Você só precisa achar na sua cidade aonde que é isso. Se tem alguma biblioteca municipal, alguma coisa assim desse tipo, sempre tem acesso a computadores. Você pode ir lá, reservar um horário, falar que você vai estudar, que eles te liberam esse acesso. Você também tem sempre uma opção de pagar para poder usar o computador em uma lan house. Você paga um tanto e pode usar durante várias horas o computador para poder estudar. E também, se a sua cidade for uma cidade que tem alguma faculdade, alguma universidade federal, municipal ou estadual, geralmente as faculdades liberam acesso para que pessoas que não são estudantes utilizem esse espaço, principalmente se for do governo. Se for particular, provavelmente vai ser mais difícil, mas se for de algum órgão governamental, como uma faculdade federal, por exemplo, você pode acessar. Mas não só isso, como também instituições, escolas técnicas, cursos profissionalizantes, alguns liberam acesso para não alunos estudarem. Então você tem alternativas, só basta você ir atrás e procurar e ter interesse de ver quais são para que você possa finalmente estudar. Então fica aqui a minha dica para você, é só correr atrás. Legal, então nós vamos aprender o ambiente de desenvolvimento, poder trabalhar aqui no seu computador ou no seu notebook. Depois eu quero te mostrar quais são as tags iniciais que você precisa saber para poder construir sites e em seguida teremos atividades. Sim, você tem atividades para fazer, depois eu vou te falar como é que vai funcionar essa questão de atividades, mas saiba disso, não basta só você assistir essas aulas, você vai ter que praticar. Então eu elaborei várias atividades, vários exercícios. Então nós seguimos com essas 3 etapas, teremos então depois uma etapa de tags intermediárias, onde nós vamos começar a acelerar um pouquinho mais essa nossa aula aqui, seguindo de mais atividades e a conclusão do curso com um exemplo prático, com mais atividades para você poder desenvolver. Legal? Porque o que acontece? Qual que é o intuito dessas atividades, tá? Isso daqui, essa aula que você está assistindo, eu quero que ela seja uma mescla entre uma aula online, como você assistiria em qualquer curso aqui do YouTube, e também um pouco de sentimento de uma aula presencial. Então, você vai aprender aqui, aí na sua casa, de onde você está assistindo, mas saiba que você tem coisas para poder fazer, eu tenho desafios para poder passar para você e você tem que fazer isso. Só confia porque eu elaborei todo o material bem organizadinho para você poder trabalhar junto comigo aqui no desenvolvimento dessa aula. Tá joia? A primeira coisa é que você não deve acelerar esse vídeo, porque eu sei que tem algumas pessoas aí, às vezes pode ser até você que está assistindo esse vídeo em uma velocidade maior de reprodução. Deixa o vídeo em uma vez, assiste bem com calma, até porque isso que você está assistindo é uma aula, você não está maratonando uma série, tá? Então você não vai ficar assistindo essas aulas aqui desse jeito aqui, apoiado, só vendo eu falar. Não, eu quero que você desenvolva as atividades que eu tenho para poder passar para você. Então treine, realize os desafios que eu vou propor para você aqui ainda nessa aula e escreva todos os códigos. Eu estou fazendo alguma coisa aqui, pausa o vídeo, abre o seu editor, escreve os códigos, tenta, se não der certo, olha o porquê que não deu certo, estuda. Se você quiser, uma boa alternativa que você tem é assistir essa aula no seu celular e no computador você vai escrevendo. Então, assim, tenta se organizar da melhor maneira para poder fazer isso. O importante é que você desenvolva e não só assista. E, bom, essa daqui é uma aula gratuita, todo o conteúdo que eu disponibilizo aqui no YouTube é 100% gratuito. Essa aula que você está assistindo não faz parte de nenhuma promoção, de nenhum curso pago que eu ofereço. Tudo que eu faço na internet é gratuito e é para todos. Então você pode entrar no meu canal aí, depois vasculhar, que tem bastante conteúdo legal para você poder conhecer. A única contribuição sua para mim que eu peço é que caso você esteja assistindo essa aula com um bloqueador de anúncios ativado, desative esse bloqueador de anúncios, atualiza a página e continua assistindo esse vídeo. Eu sei que é meio chato às vezes ficar vendo anúncio, mas é uma forma que você teria de retribuir essa aula gratuita que eu estou lhe passando. Eu ficaria muito grato, tá joia? E aí, você tá pronto
Tá preparado? Porque a nossa aula começa agora. Na verdade, eu tenho mais um recadinho para poder te passar. Eu quero ressaltar que todo o material dessa aula está disponível aqui na descrição. Então, se você quiser baixar esses slides por algum motivo, na descrição tem um download desses slides. Abre ele aí, tem muitas informações sobre o conteúdo dessa aula que você está assistindo agora. Então, sem mais enrolação, a nossa aula de HTML5, embora já tenha começado na teoria, ela começa na prática agora.